começando mais um Arena dos Saberes, diretamente desse teatro lindo aqui do Sesc Copacabana, Rio de Janeiro, para todo o Brasil. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Será que as máquinas substituirão os seres humanos? Será que as telas conseguirão nos embriagar de dopamina de tal ordem que os quintais, ou os parques, ou os espaços de areias, para apenas brincar de ser criança, serão conversas do passado? Chaplin, em 1940, muito antes de toda essa revolução tecnológica que estamos vivendo, já dizia que muito mais do que máquinas, precisamos de humanidade, mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. No Arena dos Saberes de hoje, tenho a honra de receber um grande amigo. Além de ser um grande amigo, ele é um dos homens que trata com mais lucidez o tema das máquinas, das tecnologias, das redes e das pessoas. Aqui com a gente, Ronaldo Lemos. E no terceiro sinal, uma artista incrível. A voz dela é uma falta de educação. Ela está em dois musicais, dois lindos musicais. Um deles, Nossa História, com Chico Buarque o mestre. E no outro, não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Essa poesia de Belchior foi imortalizada na voz de Elis Regina, e a nossa convidada é exatamente a protagonista da peça. Com muita honra, o Arena recebe hoje Laila Garran. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Que veleje nesse infomar, Que aproveitar bastante do Ixumaré, que leve o ouro em do meu velho orixá. a bordo de disquete de um disco em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, Que aproveita bastante da Infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá. depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Essa é a banda Arena dos Saberes. Coisa boa. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Chalita. Que honra estar aqui legal te hoje. receber Muito bacana. aqui. Eu abri o programa dizendo que você é um dos caras que mais fala hoje sobre rede, tecnologia, com uma lucidez muito grande. E é muito interessante que hoje tem muitas pessoas dizendo assim: o que vai ser desse mundo, né? Será que a máquina vai substituir o ser humano? Será que as grandes decisões elas serão tomadas pela máquina? É para a gente ter medo das máquinas? Chalita, acho que essa é a pergunta que está todo mundo fazendo. Não tem uma resposta, mas o que está acontecendo é mudança, né? A gente está passando por um processo de transformação muito rápida por causa da tecnologia. Hoje a gente carrega um supercomputador no bolso, que é o nosso celular. Isso, há 40 anos atrás, era impensável. Um computador era do tamanho dessa sala aqui. E hoje, esse computador que a gente carrega no bolso, ele está conectado com computadores ainda mais poderosos que fazem o que a gente chama de inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela reproduz o que a gente faz enquanto seres humanos, né? Então, ela é muito boa de conversar, ela é muito boa de realizar tarefas,
ela dominou várias áreas do conhecimento humano. Então, a contabilidade, o direito, né, o nosso direito, a medicina, a programação. Então, por um lado, isso é um desafio, porque isso coloca pressão sobre todos nós profissionais, né, que exercemos profissões ligadas ao conhecimento e à linguagem. E, por um outro lado, também gera democratização, porque uma pessoa que nunca estudou contabilidade, com uma inteligência artificial, ela consegue ler um balancete, ela consegue realizar um balancete. Uma pessoa que quer saber uma dúvida sobre medicina, sobre direito, também consegue acessar aquele conhecimento de uma forma conversacional. Então, nesse sentido, a gente está num processo de mudança acelerado. Agora, cabe a gente, né, como humanidade, como cada país, decidir até onde a gente quer deixar a inteligência artificial seguir e como é que a gente equilibra, né, o aspecto humano do aspecto tecnológico. E esse equilíbrio, para mim, é a chave de tudo. Porque esse lado legal, né, a gente imagina o seguinte, né, como é que um médico hoje na China pode, de repente, fazer uma cirurgia no Brasil, né, à distância. Acontece já. Como é que a robótica melhorou a cirurgia, como é que você tem mais precisão nas operações, operações que exigiam muito mais, né, como os acidentes são raros, com a tecnologia, né, melhorou na aviação, no transporte dos trens, de barcos, né, como é que melhorou mesmo a comunicação. Aí, por outro lado, essa mesma tecnologia tem o lado viciante, né? Por exemplo, o tema do vício. Como é que os países trabalham com essas legislações de crianças que começam a ficar viciadas, assim? O mundo está indo para esse cuidado? Então, a gente está vivendo hoje, nesse momento, um debate que é extremamente importante, que é se criança deve crescer com o celular na mão. Nos últimos 14 anos, as crianças cresceram com o celular na mão. Então, a gente está começando a enxergar o efeito disso na primeira geração que cresceu dessa forma. E os indicadores, eles não são bons, tá? Então, as taxas de depressão aumentaram de 2010 para cá, número de suicídio, automutilação, fenômenos que estão relacionados a uma frustração muito grande, eles estão aumentando. E há vários estudos, inclusive do Jonathan Haidt e outros, que apontam uma correlação disso para o fato das pessoas estarem com o celular na mão, né, e com a rede social. E o que o celular faz? Ele é uma explosão de estímulos. Então, você, o tempo todo, está sendo estimulado a ponto de que você vai pegar um elevador, aperta o botão do elevador, você não tem paciência de esperar o elevador chegar, você vai tirar o celular do bolso e vai buscar um estímulo para o elevador chegar. Pode demorar 10 segundos, 20 segundos, você não consegue passar por aquele tempo sem você ter o estímulo. Para nós adultos, isso já é muito difícil. Agora imagina uma criança entrando na puberdade, com o cérebro dela sendo formado, e o cérebro dela aprende com essa prática de que ele precisa de estímulo o tempo todo. Então essa criança não consegue lidar com o tédio, não consegue lidar com a reflexão mais profunda, não consegue prestar atenção em algo que dure muito tempo, e ela quer recompensas sempre imediatas. Então, a gente, nesse mundo, né, que a gente está vendo acontecer, tem essa preocupação muito grande. Eu até escrevi para a Folha um artigo que se chama "Precisamos construir uma infância sem celular". E é exatamente isso, porque do jeito que está, a gente está começando a colher frutos que não são legais, tá? Então, é de ver que tudo isso, para uma criança que está com o cérebro em formação, pode ter um impacto muito negativo dela não saber lidar com frustrações, dela não saber lidar com conhecimento, né, de forma aprofundada e assim por diante. Então, essa conversa está se espalhando cada vez mais e eu acho isso muito positivo. Um dos desdobramentos dela é a escola sem celular, né? É o aluno que vai para a sala de aula e está com o celular ligado no bolso, não consegue prestar atenção. Tremeu. Não, e não precisa nem tremer, né? Quando você está com o celular no bolso,
você já tem a sua atenção dividida imediatamente. Porque a gente está aqui conversando, mas você está o tempo todo pensando se não chegou uma mensagem no WhatsApp, ou, alguém me mandou uma mensagem, eu não respondi ainda, aí você fica com aquela aflição de responder. Então, a gente fica sempre se equilibrando entre o mundo da realidade e o mundo virtual. Isso, para alguém que está num processo de aprendizado como a escola, é terrível, porque você deixa de prestar atenção nos seus colegas que estão ali do lado, deixa de prestar atenção da professora, no livro que você tem para estudar, porque você está sempre preocupado com o estímulo que vai chegar através do seu bolso via celular. Então, várias escolas no Rio, em São Paulo, no Brasil, em vários lugares do mundo, estão tomando a decisão de não permitir que os alunos usem celular durante a aula. O que acontece? Você chega na escola, entrega o celular, na hora que você vai embora, você recebe de volta e leva de novo para casa. Então, essa é uma medida que eu acho positiva, até porque a responsabilidade de tudo isso não pode ficar só com a família, sabe? Com a mãe, com o pai. Mãe e o pai já estão ali vencendo batalhas diárias. Ainda tem que ficar responsável por supervisionar o filho, controlar o tempo, não é fácil. Então, a gente precisa tomar decisões que sejam coletivas e que tirem um pouco também do peso do pai, da mãe e das famílias de realizar essa tarefa. Tem aquela série Black Mirror, quando um dos episódios que se chama Arcângel, né, que a mãe coloca um chip na cabeça da filha para ver o que ela está fazendo, acompanhando. É fantástico isso. E a mãe faz isso com uma preocupação imensa de que nada de ruim aconteça com a filha, né? E tem uma conversa interessante da mãe com o pai da mãe, portanto o avô da menina fala assim, mas para que fazer isso? Para que nada de ruim aconteça? Fala, mas eu te criei sem nada disso. Mas eu quebrei o braço. Sim, você quebrou o braço, seu braço está ótimo. Você foi lá, não aconteceu nada com você, olha o que você está fazendo. E é interessante que essa série leva a essa reflexão. Às vezes, né, os pais também estão equivocados, né, nessa temática, né, desses excessos, desses medos que eles têm de um lado. E do outro lado, eu vejo assim, às vezes amigos meus falam assim, não, para os meus filhos, eu estou proibindo o celular e tal, mas eles usam o tempo todo na frente deles, então dá uma raiva nos filhos. Não, mas eu estou trabalhando, eu estou não sei o quê. Quer dizer, se você optou por ser pai ou mãe, chega um momento em que você está ali, você precisa também se organizar de tal forma, não é? Essa é a hora de eu sentar no tapete no chão, com meu filho, de eu contar história, de eu ouvir história, de eu ver um filme, né? De eu fazer eu tenho que expandir os territórios, né? Não é só proibir. E lembrar que o momento mais precioso da vida é o momento que a gente está desconectado. Porque a gente ainda não caiu a nossa ficha, né, de que a conexão é o nosso estado natural daqui para frente. Vai ser raríssimo o momento em que você não vai estar conectado. A gente acha assim, qualquer hora eu desligo o celular e eu não preciso usar mais. Mentira, a gente trabalha pelo celular. Quem aqui de nós pode falar assim, tá bom, a partir de segunda-feira que vem eu não uso mais o meu celular. Vou desligar, vou ficar 2 meses sem usar. Quem que pode se dar ao luxo de fazer isso? Porque a gente trabalha pelo celular. Então, Chalita, deixou de ser uma opção. A gente usa o celular porque a gente precisa usar o celular e não temos essa opção mais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa proteger os espaços desconectados, a gente precisa cultivar esses espaços e saber que esse tempo em que a gente não está conectado é um tempo muito precioso e raro. Daqui a pouco, né, e essa geração já está vivendo isso, né, as pessoas vão passar 9, 10 horas por dia. O brasileiro hoje já passa, né, 9 horas por dia no celular. A gente é o segundo país que mais acessa e fica online no mundo. O primeiro é a África do Sul, que fica 9 horas e 15 minutos. O Brasil fica 9 horas. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Então, se você dorme 8 horas por dia, você não sobra nada. Exato. Então, os momentos da desconexão são os momentos raros, preciosos. A gente precisa ter essa consciência de que, nesses momentos, é que a gente vai construir essa sociabilidade. E a última coisa que vale dizer também sobre isso é assim, a gente precisa cultivar o que a gente chama dos terceiros lugares, que não sejam a casa e nem o trabalho. O primeiro lugar é a casa, o segundo lugar é o trabalho, o terceiro lugar é
o clube, a igreja, a barbearia, a praça, lugares onde as pessoas se encontram para interações espontâneas. O café. O campinho de futebol, o olhar café. para o outro, tomar um café conversando, né? Então, é isso. E esses lugares, não só no Brasil, mas no mundo todo, eles estão em declínio. Por quê? Porque as pessoas estão trocando essa sociabilidade aqui que a gente está fazendo agora. Estou vendo que está todo mundo desconectado do celular. Todo mundo olhando para a prestando gente. atenção. Mas aposto que tem alguém assim, "Ih, vai estar chegando uma mensagem aqui." Tem certeza que a hora que acabar o programa, todo mundo vai tirar o celular do bolso e ver quem que escreveu para ela, pegou ali o WhatsApp, etc. Mas é isso que a gente precisa construir, sabe? É um espaço assim, vamos dar meia hora por dia, 1 hora por dia, onde a gente viva essa experiência da Isso sociabilização aqui, ó, contato real. humano. É isso aí, muito importante. A gente já volta. Às vezes é sua inimiga a verdade, às vezes é sua aliada a mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira, nos anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? Estamos de volta aqui no Arena dos Saberes e esse é o momento que a gente dá uma dica e, por acaso, ou não combinado, o Ronaldo falou do Jonathan Haidt e esse é um dos livros dele que chama A Mente Moralista, por que pessoas boas são segregadas por política e religião. Aliás, é o mesmo autor de um livro chamado Geração Ansiosa. Exato. Que faz essa análise profunda, assim, né, do que as redes elas são capazes de gerar nas pessoas e é um grande cientista, um grande pesquisador que também sugere que a gente possa limitar o uso dos celulares para crianças, né? É isso. Não, e ele fala isso, né? Não pode ter celular na escola, uso de celular para mídia social só depois dos 16 anos e até os 14 anos limitar o acesso à tela de modo geral. Então, algumas coisas são úteis, por exemplo, você ligar para alguém, conversar com a pessoa por vídeo, isso totalmente aceitável, mas mídia social, tomar muito cuidado até os 14 anos. Porque a gente não pode se esquecer nunca, né, já que tem um antropólogo aqui, que o ser humano é um animal social. Se a gente não se relacionasse, a gente não aprenderia a andar de forma ereta, não aprenderia a falar, não aprenderia. A gente precisa da relação com os outros, né? Não é a máquina que vai nos ensinar isso. Então, se a gente for esquecendo disso, isso é muito sério. Por exemplo, o tema que você falou das crianças da depressão, na literatura médica não tem quase nada de suicídio de criança. E hoje você tem suicídio de criança acontecendo. Que é uma tragédia. Então, assim, o que está gerando isso, né? Por exemplo, a Associação Americana de Pediatria, né, fala para ter cuidado especialmente de bebês, né, recém-nascidos até 2 anos de idade, porque é quando você começa a interpretar sinais faciais, né? Você olhar para o rosto de uma pessoa, saber se ela está triste, se ela está feliz. Então, se você nesse período, né, já coloca um celular, e aí tem muitos pais até que vê o bebê de 1 ano, né, e dá o celular para a criança e acha bonitinho, né, fala, olha que gracinha, está com o celular, já sabe passar o dedinho na tela e tal. Pessoal, calma, essa não é a época de passar o dedinho na tela nem que ficar olhando para a tela. É a época que nós, seres humanos, temos que olhar para o rosto das outras pessoas, porque a gente precisa interpretar como é que a outra pessoa está sentindo, trocar emoção, afeição, né, que é aquilo que você falou no início do programa. Então, é um momento muito delicado. Então, nesse período, sobretudo, tem que ir com muita calma no uso de telas. Antigamente, as empresas mais rentáveis, né, que tinham mais valor, eram as de petróleo, né, de transporte. Hoje são as de dados, né, as empresas que têm os dados das pessoas. E há muitos documentários que mostraram um pouco como é que se manipulam esses dados quando você quer eleger candidatos de uns lugares, né? Enfim, como é que se legisla sobre isso, né? Assim, o Brasil já enfrentou e vem enfrentando esse debate, porque sempre vem assim, não, mas e o direito à informação? E o direito, mas se eu estou mentindo, se eu estou acusando, eu posso? Né? A gente teve
né, uma briga jurídica aqui, né, com um grande magnata das comunicações, e aí o Supremo retirando, né, uma importante rede social do Brasil, porque ele descumpriu a legislação brasileira. Cada país tem que disciplinar por si, tem um caminho internacional para essa disciplinação. Então, primeiro é o seguinte, a lei brasileira ela é muito atualizada, tá? A legislação brasileira foi mudada nos últimos 2 anos, temos leis muito boas sobre bullying e sobre o fenômeno do stalking. Eu participei da formulação do Marco Civil da Internet, né, que é a lei que é a base, basicamente, para tudo que a gente tem de legislação na rede hoje. Então, assim, eu acho que o Brasil legisla bem, e mais do que legislar bem, ultimamente eu acho que assim, o Brasil tem mostrado que tem uma capacidade de exercer soberania nessas questões, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado também para não exagerar na dose, isso é muito importante, mas algumas coisas que o Brasil fez, na minha visão, estão corretas. Eu acho que a gente tem que fazer essa aplicação para mostrar que o país tem lei que tem que ser cumprida e assim por diante. Mas o problema, ele não vai ser só dos estados nacionais, né? Esse é um problema hoje que é global e cada país está buscando um caminho para se defender. Então, por exemplo, a Inglaterra passou agora por uma onda de violência provocada por uma fake news, né? Um negócio muito triste. A França agora tomou uma decisão... sempre contra alguém, contra os refugiados, cria-se uma história, né? E isso é alimentado pelas redes, né? É alimentado pelas redes. Então, a gente tem que ter muito cuidado e eu sou um entusiasta daquilo que pode dar certo, né? A minha vida inteira, o que me interessa mais é o que pode dar certo. Então, eu, por exemplo, acho que a gente tem que lutar para trazer para o mundo virtual, né, para a nossa vida online, esses laços mais reais, esses laços que não são só um feed único de notícias que vem, que você não sabe nem de onde, mas tentar usar a tecnologia de uma forma humana. Então, acho que ter um esforço para a gente conseguir reeducar até e pensar em alternativas sobre como trazer o elemento humano de volta é muito importante. E eu exemplifico da seguinte forma. Na rede como ela é hoje, não tem mais diálogo, Chalita. Você tem, de um lado, uma tese, você tem, de outro lado, uma antítese, mas não tem síntese nenhuma. Ninguém se convence pelo outro lado, porque cada lado só quer saber de hastear uma bandeira, né, de marcar posição. É como se fosse aquele jogo War, que você tem que conquistar os territórios com aquela sua opinião. Mas ninguém está interessado direito em ouvir o outro, né? Porque o jeito que a gente aprende é assim, você me fala uma coisa, eu processo, eu te falo outra, aí você pode não concordar, você vai me dizer, olha, eu não concordo por causa disso e disso. Alguém não concordar com você é o maior elogio que pode ser feito, porque é uma oportunidade de aprendizado. Por que você não concorda comigo? E aí você vai falar, não, por causa disso, disso e disso, aquilo pode mudar a minha opinião, e nisso a gente vai chegar a uma terceira posição, onde talvez os dois tenham aprendido uma coisa nova. Isso a gente perdeu online. Eu gostaria da gente reconstruir esses espaços em que a gente pudesse ter isso de volta e poder ter essas conversas onde a gente sai delas melhor e não pior do que a gente entrou. Você sabe que é legal você falar dessa coisa do que dá certo, né? Esses dias eu estava com alunos de direito, discutindo direito natural, direito positivo, falando de Antígona, e aí eu fui dar o exemplo da Bibi Ferreira, da Gota d'Água, e assim, alunos mais jovens não sabiam muito bem, não viram, não acompanharam. Eu falei assim, olha a Bibi Ferreira fazendo Joana em Gota d'Água. Aí você usa a internet para isso, usa o YouTube para ver aquela mulher com aquela força, com aquela expressão, aquela dor daquela mulher que é abandonada pelo marido, né? Que não sabe se vai matar ou não sabe matar os seus filhos. A gente vai ter daqui a pouco, no terceiro sinal, a Laila Garran, essa mulher maravilhosa, né? Sim, eu não conhecia a Elis, mas eu vou entrar ali para ver os programas em que ela cantava, que ela dizia coisas. A Clarice Lispector, né? Agora está famosa. Aliás, a Clarice deu uma única entrevista só, que foi aqui, na TV Cultura, e é muito interessante porque naquela época, olha o preconceito da mulher, ela ensinava para Lígia Fagundes Telles,
que uma escritora não deveria sorrir, porque os homens não nos levam a sério de jeito nenhum, porque os homens acham que nós não podemos ser escritoras, só eles, naquela época. Se a gente sorrir é pior. Então você vê a entrevista da Clarice com nenhum sorriso, né? É chocante. Chocante. Aí você pega isso, então você traz a tecnologia para humanizar, para desenvolver isso. São caminhos incríveis. Eu acho que como tudo, como o Santos Dumont, com a sua tristeza de ver que o avião, que era uma coisa maravilhosa, foi usado para a guerra. Então há tantas coisas legais, né, que aí vem da inteligência humana, do bom senso humano, da razão humana para usar isso para o bem. Né? Não, e Chalita, a verdade é a seguinte: pega o YouTube. Você hoje consegue aprender qualquer coisa online. Você pode saber sobre qualquer assunto. Você pode olhar no YouTube, tem a história inteira do cinema, do teatro. Você pode aprender matemática, história. Você pode aprender a consertar sua bicicleta, a tocar violão, a falar inglês. Qualquer coisa de graça tem lá para você aprender. Só que a quantidade de pessoas que busca acessar esse conhecimento é muito pequena, porque a maioria das pessoas está presa nessa rotina de ficar acessando sempre as mesmas coisas. Então, você olha o seu dia, você fica ali em 3, 4 sites. Talvez você vai para o WhatsApp, depois você vai para o Instagram, depois você volta... Vai para o joguinho, né? Faz um bet, né? Agora está na moda, e volta e tal. Então, assim, é uma vida muito pobre. E informação é igual comida, né? Se você só comer fast food ou comida industrializada, você vai ficar doente, você vai ficar... Ele é com a batata frita. Pois é. Não, batata frita, perto de muitas opções está aí, está até tranquilo, tá? O problema é você comer só comida industrializada de baixa qualidade, sem procedimento. Imagina assim, você pegar, né? Você está andando na rua, você encontra uma lata sem rótulo, sem procedência nenhuma, você abre aquela lata e come. Quem faz isso é só se a pessoa estiver numa situação de muita necessidade, correto? A maioria das pessoas está preocupada em saber a procedência, a origem e tomar um pouco de cuidado. Com informação é a mesma coisa. Se você ficar consumindo só informação de baixa qualidade, ou se você tiver uma dieta de informação repetitiva, você vai ficar doente. É a mesma coisa. Se a sua dieta na internet só tem 4 pratos, 4 elementos que você fica lá consumindo todo dia, é igual a pessoa que acorda todos os dias e come pão e macarrão. Só isso. E todo dia. Aí acorda de novo, come pão, macarrão. E aí o que vai acontecer é que você deixa de ter a oportunidade de se desenvolver na sua plenitude. Todos nós, como seres humanos, temos capacidades ilimitadas. Cada pessoa que nasce, ela pode ser uma estrela, uma explosão. Se você não dá vazão para essa sua possibilidade, você fica limitado nesse mundo, sendo que tem tantas outras coisas disponíveis, eu acho que a gente está perdendo a oportunidade que a vida nos dá, né? A gente foi agraciado com a possibilidade de estar aqui nessa vida. Vamos fazer o melhor dela, né? Vamos passar por ela aprendendo e deixando a vida de uma forma rica e não só ficando ali preso nessa rodinha da repetição que muita gente acaba ficando. Ronaldo, obrigado por Obrigado, Thalita. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Muito bom. Fiquem ligados e a gente já volta conversando com Laila Garran. Eu fui fazer um sambinho, homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui na Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Eu vou me dar uma festa, eu vou passar batom. Eu sei que a vida não presta.
coisa boa é estar Que aqui. bom te receber aqui. Você ficou ouvindo falar de tecnologia, de Nossa, coisa, até foi. me deixou o celular aqui do lado. Falou, não vou ficar olhando pro celular. Ah, é. Até me deu vontade. Vou botar outra aqui, que eu sou pequenininha. Pode botar. Eu, saí animada dessa entrevista aí. Você sabe que uma das coisas legais que as escolas estão fazendo é cada vez mais investir em música, porque é muito interessante, né, que assim você tira um pouco a questão tecnológica, né, os exageros disso, tira coisas que, né, falar demais, essa geração que é um pouco mais dispersa, ela não aguenta. Agora, se você começa a trabalhar com instrumentos, com música, com coral, ele fica 1 hora ensaiando, 2 horas ensaiando, porque tem o prazer da canção, do ouvir a própria voz, do receber o aplauso, do entrar nesse imaginário, né? Que são as canções, né? Eu estava pensando nisso, vendo a entrevista, de como o teatro e a música são artesanais, né? São desse tempo, desse outro tempo. Você, para fazer teatro, você precisa estar presente. Para atuar, você tem que estar aqui e agora. Para você atuar bem com outro ator, você tem que ter uma escuta muito boa. E a música também, para você cantar, você tem que estar concentrado, você tem que memorizar aquela letra, você tem que estar conectado com o sentido daquela letra, com o seu interlocutor. Então, eu fiquei pensando em como o teatro e a música realmente podem ser curativos. Até fiquei pensando ali, vou anotar, acho que eu vou criar espetáculos para bebês e crianças, enfim. Saí cheia de ideias, não sei se eu vou realizar. Mas é porque eu acho que a gente tem a nossa arte é muito presente, assim, o que a gente faz. Então, acho que pode ser uma saída. E né? Até que os teatros, mesmo depois da pandemia, estão cheios, né? E tem uma coisa interessante também, que o teatro, ele trabalha com uma coisa fundamental, que é a cooperação. A gente está muito acostumado com o tema da competição na sociedade capitalista. Você tem competições na arte também, mas assim, fundamentalmente o teatro é um jogo de cooperação. Você pode ser o protagonista, mesmo um monólogo. Você tem uma pessoa na luz, uma pessoa no som. Você teve alguém que te dirigiu, alguém que escreveu, ou mesmo que seja você mesmo, mas assim... E tem que funcionar. Você pode ser uma atriz maravilhosa, o microfone não está funcionando. A luz não pegou ali, tinha água ali, você tropeçou na água. Quer dizer, a pessoa que limpa é importante, a pessoa que liga a luz é importante, a pessoa que faz é importante. É um jogo legal. E tem uma coisa bonita da irmandade, né? A gente vê o pessoal que vem no programa, que aí conhece os artistas que estão, que vai, Laurinha e tal, né? Por que as pessoas chamam de Laurinha, Laura? Eu sou pequena? Eu não sei. Eu acho que é um... Você que é antropólogo, André. Antropólogo, por favor. Porque a Laura é uma pessoa muito doce, e aí todo mundo chama ela de Laurinha. Tá vendo que eu quero que ele volte da China? Ô, Laila, o que é dar vida a Elis Regina? Nossa, da vida. É bonito isso, né? Mas essa história começou há 10 anos. A gente fala 10 anos, mas já são 11 anos atrás, né? Foi a estreia desse musical. Primeiro, eu fiquei bem assustada, mas bem... Foi a audição ou você foi escolhida? Foi a audição. Foi a audição. Eu fui indicada para fazer a audição, né? Por 2 pessoas. Pelo Nelson Mota, que me conhecia por causa de um trabalho de um disco que eu fiz chamado Ipanema Lab, com Alexandre Elias, mas que era um jeito de cantar bossa nova lounge, que não tinha nada a ver com Elis, mas ele... não sei por que ele achou que tinha a ver. Então, ele me indicou para fazer, e Marcela Altberg, que é uma produtora de elenco maravilhosa que a gente tem, para eu ir fazer o teste. E aí eu fui, porque eu falei, mas eu tinha acabado de fundar uma companhia. Mas mesmo assim eu fui, não sei por quê. Eu falei, não, eu vou porque, sei lá, a gente nunca sabe, né? Artista é uma vida tão instável. Deixa eu ampliar minha rede de contato e tal. E aí fui. Falei para mim, e depois, enfim, só que aí fui passando e acabei saindo. Fundei a companhia e saí da companhia para fazer Elis, com a companhia abençoando e dizendo, não, vai lá. Pedi para o diretor também, na época, João Falcão, ele falou, não, vai lá. Mas, porque não tinha nada a ver, né? Não tenho fisicamente nada a ver com a Elis. Então, por isso que eu fui muito relaxada. Mas no palco assim. Você é a Elis. É impressionante. Eu vi o musical, acho que 3 vezes. Foi mesmo? Você é Elis no palco. É incrível, assim, como você consegue ser a persona ali de uma cantora que era
tão forte. Teve um musical que a Marília Pêra fez, que chamava Elas por Ela. Eu vi. Você viu esse musical? Então, e ela fazia várias cantoras, e no momento da Elis, ela não cantava Elis. Ela falava Elis. Meu Deus, é verdade, eu tinha Ela não esquecido isso, porque eu era cantava Elis. muito nova, eu não lembrava. Eu Ela tinha não um cantava. vídeo. Só a Elis que ela não cantou. Todas as outras ela cantava. E a Elis, ela não quis cantar a Elis. É. E você, assim, cai um negócio ali em você. Enfim, o que é que eu falo? Não sei. Não, assim, ela é uma atriz cantando, né, Elis? É uma grande intérprete. E eu tenho, eu acho, uma admiração e uma intimidade com essa geração dela, que é a mesma geração da minha mãe. Então, eu vejo muitas semelhanças, assim, que eu acho que a gíria, o jeito de falar, o jeito, até o meio um pouquinho masculino, porque tinha que lidar com muitos homens, uma agressividade também para se defender, porque é um mundo também muito masculino, um mundo cão, enfim. E assim, eu fui descobrindo ela. Claro que eu achava já a Elis maravilhosa, mas ela estava no panteão de várias outras cantoras lá na minha casa, né? Eu achava ela muito triste, porque eu via minha mãe chorando quando eu ouvia Elis Regina. Aí eu ficava meio... E ouvia Elis na Arca de Noé, aquela música Corujinha, Corujinha, que peninha. E era assim, achava triste, achava tudo triste. Mas depois fui descobrindo o monstro que ela era, assim, de tocar, de cantar qualquer ritmo, de dizer o que pensa, dessa irreverência, enfim, vai apaixonando. E agora, refazer o musical 10 anos depois, eu falei, eu acho que vai ser legal, mas vai ser só legal. Não, aí eu me apaixono de novo, o público continua louco, acabei de voltar de São Luís, todo mundo em pé, uma loucura. Isso é maravilhoso também, o Brasil, né? O Brasil Você poder levar todo. o musical para vários lugares do Brasil e ver, muito e o privilégio. público poder viver isso e viver essa emoção, né? É, muito bonito. E ao mesmo tempo que você está fazendo Elis, você está fazendo Nossa História com Chico Buarque. Estou fazendo Nossa História com Chico Buarque, que é outro, né? Que, assim, eu acho que eu só sou artista também por causa dele, porque aquilo que eu sentia quando ouvia, né? O que eu sinto até hoje, quando ouço as músicas dele, quando a letra, eu falo às vezes que os compositores são mensageiros dos deuses, né? Eles trazem umas pérolas assim dentro da letra que parece que está dando um recado assim de Deus para você, assim, sei lá. Mas o Chico, né, tem uma coisa legal. Eu também fui ver você nessa peça. O Chico tem uma coisa legal como compositor porque ele viaja na alma, né? Da mulher, do homem. Da mulher também, né? A gente do velho, da criança, da mãe que perde o filho, da que está apaixonada, ele é da vitrine, assim, né? É camaleônico, né? Consegue traduzir, né, essas dores, essas inquietações, como se ele fosse mesmo... É muito bonito. A gente fala na peça, chama Nossa História com Chico Buarque, porque nosso diretor e autor, Rafael Gomes, que escreveu o texto junto com Vinícius Calderoni, maravilhosos paulistas, eles optaram por não fazer uma biografia de Chico, né, de como ele nasceu, não, e falar da nossa história, porque é muito incrível que, ao longo de todas essas décadas, Chico Buarque continua sendo Chico Buarque, continua embelezando, como é que chama? Ninando, não, musicando, continua sendo a música de grandes momentos, tanto pessoais, né, das memórias de cada um de nós, assim, quanto de momentos históricos do país, né? E são histórias... É uma história de duas famílias, assim, bem comuns, onde a nossa ideia é que todo mundo possa se reconhecer mesmo, em algum momento, em algum personagem dessa história. Então, fala do cotidiano. E aí... fala de política, de ditadura. E fala também de política, desses momentos históricos do país e das relações amorosas e afetivas, enfim. Então, vamos cantar? Vamos falar de todo o sentimento? Vamos. Vamos lá? Esse, na peça, é um dueto que eu faço com o Flávio Baurac, que é um ator maravilhoso. Laila Garran. Preciso não dormir até se consumar
essa música é uma tese, né? É linda. O que é o demais. tempo da delicadeza? Como é que a gente poderia ressignificar, redescobrir o que é o tempo da delicadeza, né? Por que as pessoas perderam a noção do significado da gentileza, a delicadeza, que é uma palavra tão bonita. No começo do mês de outubro a gente celebrou uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que o símbolo dela são as rosas. E ela morreu muito jovem, e a oração dela, ela pedia a Deus que quando ela morresse, Deus mandasse uma chuva de pétalas de rosas para acalmar a humanidade. Nossa, naquela que lindo. época ela já achava as pessoas muito aturdidas, né? E a delicadeza, ela tem um valor tão bonito, tão significativo, você poder ser delicado, né? Olhar para o olho da outra pessoa, prestar atenção nela quando ela fala, né? Ceder o lugar para alguém, ser mais gentil com as pessoas. Tempo da delicadeza. O amor ao detalhe, né? Ao pequeno. E com essa coisa que vocês estavam falando na outra entrevista, dessa necessidade, desse vício de ser estimulado o tempo inteiro, seja por uma coisa positiva ou negativa, né? Tem que ser tudo muito. Eu acho que a velocidade também, a rapidez é o contrário da delicadeza. Parece que a delicadeza também tem a ver com um tempo mais calmo. Às vezes a velocidade é agressiva, assim. Parar. Né? A pausa, que é Né? tão morre tão de medo importante, da pausa, né? do silêncio, da angústia, né? A gente não consegue E essa mais. sociedade da competição, em que parece que você está sempre devendo alguma coisa, né? Eu pensei muito sobre a competição agora, porque se eu estou em cartaz com Nossa História com Chico Buarque, aqui no Rio de Janeiro, e fazendo também uma turnê de Elisa musical, é óbvio que eu não estou em 2 lugares ao mesmo tempo. E é óbvio que eu não estou sozinha. E eu cheguei a essa pressão toda, mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Então, eu tenho 2 atrizes que trabalham junto comigo nesses projetos. Óbvio que quando eu estou fazendo Elis no Nordeste, tem a atriz Carol Futuro, que me substitui aqui maravilhosamente no Chico, e eu ensaiei junto com ela, e a gente trabalhou junto. Como tem Lilian Menezes, que faz Elis quando eu não faço. Vivendo isso, eu pensei muito sobre a competição. Como era importante eu estar de mão dada com Lilian cooperar, e de mão né? dada com Carol, e Lilian falando assim, fica tranquila que está tudo bem aqui. Aí a Carol arrasou, aqui foi ótimo. Eu falei, caralho, que bom sentir, eu me senti bem de estar tudo indo bem e de não... É bom, gente, amor se multiplica, né? Aristóteles falava uma palavra bonita, né? A arte, ela é libertadora quando ela tem um entranhamento. Então, quando você canta essa música, ela precisa entranhar em você para que as palavras tenham um significado, né? Quando você toca, tem que entranhar. Porque senão, em tese, se eu faço parte de um grupo musical, se eu toco numa orquestra, eu não saio com vontade de matar ninguém, né? Porque a música entranhou em mim, eu saio elevado, iluminado. Se eu sair com vontade de matar alguém, alguma coisa está errada na música que eu estou desenvolvendo, né? É a beleza disso. Eu acredito também que quando nada acontece com a gente em cena, não acontece em quem está vendo, né? A primeira música que eu cantei aqui, que chama Vermelho Esperança, que tem a ver com isso, é de Chico César, né? E é de um espetáculo chamado A Hora da Estrela, que a gente adaptou. Você falou de Clarice Lispector. A gente fez uma adaptação musical. Eu falei, não, musical, Hora da Estrela, musical não. Mas quando falou que era Chico César, eu falei, ele vai fazer umas músicas muito Chico César loucas. é uma coisinha estranhas. básica. E ele fez a letra, tem música que é letra de Clarice e música dele. Ele consegue dar voz assim para Macabeia, para atriz. Mas eu estou falando disso porque essa música é uma música que eu cantava lá e todo mundo passou. Tá no Spotify, muita gente ouve e escreve. Tem muitas travestis que fazem dublagem dessa música. Enfim, é uma música que eleva, como foi essa entrevista anterior, sabe, que eu ouvi de vocês, assim, que dá esperança mesmo.
E eu acho que é isso. Quando a gente Laila. cantando se arrepia, quem assiste também. E você vê o poder Se da arrepia. arte, né? Quer dizer, quando a Clarice Lispector escreveu Hora da Estrela, né? Macabéa queria ser uma estrela, só sonhava com isso. Ela com o namorado metalúrgico dela, né? Ela achava que O quando a gente diálogo. morria, virava estrela de Achava cinema. que virava uma estrela, né? Que pena que passa rápido. Olha, eu quero agradecer a presença aqui hoje com a gente. A gente está no Sesc Copacabana, da Regina Pinho, que é a nossa diretora regional. Uma honra. Essa mulher que cuida de tantos teatros lindos do Rio de Janeiro. Obrigado, Regina. Laila, você vai cantar, vai encerrar com chave de ouro essa música que é um poema do Belchior, que foi imortalizada pela Elis Regina, como os nossos pais. E antes de você cantar, eu quero agradecer você que está em casa pela honra de estar aí na sua casa, fazendo parte da sua família. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. E olha, a plateia hoje estava maravilhosa. Obrigado, obrigado, obrigado. É uma honra receber vocês. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.